Olá, sejam todos bem-vindos então a mais um programa Vale Empreendedor. Me chamo Michael, tá? E temos esse encontro mensal para trazer então a vocês dicas, informações, enfim, no meio empreendedor aqui da região, tá? E para tentar agregar o máximo possível, então, trazendo informações então dos empreendedores aqui da região. Aqui, e o programa está sendo transmitido então pela página do Facebook do portal Vale do Taquari RS. Primeiramente, então, gostaria de agradecer então nossos apoiadores, e os nossos apoiadores e parceiros, que é a Voba Publicidades, criação de logotipos, sites, gerenciamento também de redes sociais. É muito importante e interessante, ainda mais nesse período que estamos vivendo então numa transformação aí online. Fale com o Vanderlei Volbeto, da Voba Publicidades. Volver transformando mundos. Imitur Viagens e Turismo, fala com o Jairo, certo? Licia Estética e Beleza e Valdeci Moura, AVF Produções especializadas em filmagens aéreas com drones, e ao escritório de advocacia Volkmer. Então, hoje estarei conversando com ele que atua como advogado e tem com ele também esse lado empreendedor e vai compartilhar um pouco conosco então a sua experiência, e dando também algumas dicas também referentes. Seja bem-vindo, Maico. Uma boa noite. Boa noite, Maicon. Quase xará. Isso aí. Agradecer a oportunidade, agradecer o convite, parabenizar a iniciativa, que eu acho muito importante dar ênfase para essas questões do empreendedorismo, porque a gente precisa. Todo mundo coloca o nosso Vale do Taquari como um vale de oportunidades e eu acho que a gente tem que divulgar e tem que levar o nome não só de Lajeado, mas de todo o Vale para o Rio Grande do Sul, para que a gente seja conhecido e isso vai culminar no desenvolvimento da região, que é bom para todos. Então, agradecer essa oportunidade e mandar um abraço já de antemão para o pessoal que está assistindo, agradecer a audiência também e vamos tentar fazer um bate-papo legal aí para trazer algumas ideias diferentes do que aquelas que as pessoas já têm sobre a advocacia, sobre o empreendedorismo e tudo mais. Show de bola, Mike. Isso aí. Eu que agradeço também por ter aceito então o convite meio em cima da hora, né? E estar comigo nessa noite. Mas então, Mike, quero já começar contigo, né? Já falando então da advocacia, né? De onde então teve a vontade, enfim, a iniciativa aí de ir para a área do direito, né? Da advocacia. Bom, eu sou um caso um tanto quanto diferente, né? Eu pelo menos imagino, porque a maioria das pessoas, quando ali no pré-vestibular, com seus 17, 18 anos, não está muito bem decidida do que quer fazer da vida. E eu acho que assim, quando eu comecei a entender um pouco mais, lá com meus 10, 12 anos, eu já tinha essa definição de que eu queria cursar Direito. Não sei o porquê, não sei o motivo, não tive nenhuma influência externa por isso, mas foi um curso que me atraiu e sei lá, é uma coisa meio natural, não me vejo, até me vejo fazendo outras coisas, mas gosto bastante do que faço, gosto bastante da área do direito e, como eu disse, ao contrário de muitas pessoas, eu não tive nenhuma dificuldade, nada assim, no momento de escolher nada pesou contra, talvez eu vá gostar desse curso, talvez eu vá gostar daquele, não, a minha área era direito, meu curso era direito, decidido, fiz, terminei e comecei a advogar. A advocacia, ao contrário do direito, não era uma definição. A advocacia é uma coisa que veio com o tempo. Eu venho de uma família que muita gente fez concurso público,
na família da minha mãe, que eu tive mais convivência, assim, eu tenho 4 tias, 3 são concursadas, inclusive a minha mãe era funcionária pública, né, não é mais. Meus primos, por parte de mãe, que eu tive mais convivência, assim, porque a família do meu pai não é do estado, a família do meu pai é de Santa Catarina. Com quem eu tive mais convivência, assim, dos 7 primos, 4 são funcionários públicos. Meu irmão foi funcionário público por um tempo, por meio ano, pediu para sair, agora está trabalhando numa empresa privada, mas essa questão do concurso vinha muito forte, então eu estava decidido pelo direito e estava decidido pelo concurso público. Mas aí, por questões eu tenho uma dificuldade, assim, de fazer coisas repetidas, sabe? Então isso me tirou um pouco o foco do concurso e eu acabei indo para a advocacia meio que, não vou dizer sem querer, porque não tem como tomar uma decisão dessa sem querer, mas meio que carregado, assim, estava com o curso de direito pronto, bom, será que eu quero mesmo fazer concurso público? Não sei, então vamos tentar advogar. Eu tenho o que eu preciso para advogar, então vamos advogar. Certo. E tu tá há quanto tempo já na advocacia lidando como advogado, no caso, então? Eu me formei em 2016, no segundo semestre, pela Univates, colei grau no dia 11 de março de 2017 e no dia 13 de março eu estava na OAB aqui de Lajeado encaminhando minha inscrição. Essa inscrição saiu, acho que por volta de junho de 2017, então estou aí já mais de 3 anos e alguns meses advogando. Atuando como advogado. Isso. E atua em Lajeado, onde você atua atualmente? Eu tenho um escritório em Cruzeiro, comecei lá. Nasci e cresci em Cruzeiro, sou natural de lá, né? Mais precisamente do bairro São Rafael, que é um pouco afastado do centro. Sim. Que antigamente, quando eu era criança, era a linha São Rafael, hoje já virou o bairro São Rafael, já evoluiu bastante, né? Então, por ser minha cidade e porque, sinceramente, eu tenho um carinho enorme por Cruzeiro, se eu não precisar sair de Cruzeiro, eu não saio, porque eu gosto da cidade, eu gosto da população lá, eu gosto do jeito tranquilo, mas atuo na parte da manhã, eu tenho um escritório lá, que é próprio, eu atuo sozinho lá, e na parte da tarde eu atuo aqui em Lajeado com mais 2, vamos dizer sócios, mas não são sócios, são parceiros de atuação. Isso. Até mandar um abraço para eles, para o João Vanzinho e para o Lucas Eicher, que provavelmente estão assistindo. Ó, o Lucas aí, grande Lucas, forte abraço aí então, Lucas, aí antes até a gente estava conversando um pouquinho e até ele me comentou então que o Lucas é um dos parceiros lá, né, de advocacia do escritório, né? Isso aí, o Dr. João já disse que não ia assistir, já me pediu desculpa, já antecipei mais ou menos o programa porque ele tem outros compromissos, mas o Dr. Lucas deve estar assistindo aí. Certo. Tá, e em Cruzeiro, então, tu tem o teu escritório que é seu, né? Que você abriu lá. Isso. E quando você... e antes, claro, de lidar com a advocacia, no caso, o direito, tu atuava numa linha assim, mais também voltada a essa área, ou era uma área assim, mais diferente antes, né? Hoje temos também, enfim, do mercado, né? Tem lá a pessoa lá que, sei lá, estuda engenharia lá, mas trabalha num nicho totalmente diferente, né? Sim. Não sei se foi o teu caso também. Assim, eu comecei o curso em 2010 e aí eu tinha 17 anos na época que eu comecei o curso e eu comecei eu entrei no mercado de trabalho com 18 em 2011. Eu trabalhei de 2011 a 2014 no escritório de contabilidade lá da cidade. Talvez daí que tenha vindo agora a parte tributária, que eu comecei a me dedicar. E depois disso eu vim para Lajeado, comecei a trabalhar na Univates, no setor de atendimento ao aluno, em 2014, fiquei lá até final de 2015. E aí no início de 2016 eu fui trabalhar no jurídico como assistente, então eu tive
tive variadas vivências, assim. Eu tive a vivência do escritório de contabilidade, que era uma empresa pequena, de 8 funcionários na época, então era um modelo diferente. E depois vim para a Univates, que era uma empresa de 1000 funcionários na época que eu estava trabalhando lá. Então foi bem diferente, assim, não foi um choque, mas eu comecei a entender alguns procedimentos, algumas noções que antes eu não tinha por trabalhar numa empresa menor, agora a gente acaba tendo de uma empresa maior, onde tudo a comunicação é mais difícil, o conhecer as pessoas é mais difícil, sabe? Então é uma experiência muito boa que eu recomendo assim a todos, essa vivência. Estudar de noite, trabalhar durante o dia é complicado, a gente sabe. O ideal é poder se dedicar em tempo integral aos estudos, mas se a gente precisa trabalhar, é enriquecedor também e a gente aprende. E quando você resolveu abrir o teu escritório de advocacia, então, em Cruzeiro do Sul, né? Tu já tinha isso já em mente, já um período antes? Como é que foi essa questão de, não, agora eu vou abrir o escritório? Enfim, foi uma coisa já, ou tu já vem já cogitando aos poucos essa questão? Eu já pensava na questão do escritório, porque eu gosto bastante assim de liberdade. Por exemplo, uma coisa que eu falo, o pessoal que está assistindo aí que já me conhece deve estar pensando, esse chato vai falar isso de novo. Mas na época que eu trabalhava lá na Univates, eu acordava de manhã com o despertador, porque eu não conseguia acordar sem despertador. Sim. E a partir do momento que eu abri meu escritório, eu pensei, não, agora vai ser diferente. Agora eu vou acordar sem despertador, porque o meu escritório vai me motivar a acordar de manhã sem despertador. E posso dizer que eu estou me dedicando integralmente ao escritório desde abril de 2019, nesse 1 ano e meio, nenhuma vez de manhã eu tive que botar despertador para acordar. Todos os dias eu acordei no horário, 7h30, 8 horas, pode bater na porta do escritório lá em Cruzeiro, o Mike vai estar lá. Então, que nem eu disse, eu venho de uma família que pensa muito na estabilidade do concurso público, então é um pouco diferente, mas eu me dou melhor trabalhando dessa forma, autônoma, para mim, trabalhando de funcionário, às vezes, se eu tivesse que trabalhar, eu trabalharia de novo, me adaptaria, com toda certeza. Mas trabalhando de funcionário, às vezes era difícil ter que cumprir aquela carga horária de 8 horas, 9 horas. E hoje em dia, tem dias assim que a gente começa de manhã às 7, vai até às 7 da noite e é tranquilo. E até porque tem aquela motivação a mais de que se tu não correr atrás, se tu não fizer curtir, ninguém vai fazer. Teu salário não vai estar lá na conta no dia 5. Se tu quiser ficar o dia inteiro sem fazer nada, ok, pode ficar, é uma opção tua. Mas não reclama se no outro dia tu tiver que pagar uma conta e não tiver o dinheiro. Então, isso é uma das coisas assim, é questão de perfil mesmo. Eu sempre digo que tem gente que serve para empreender e tem gente que não serve, né? Que prefere aquela vida mais de... E não que empreender não se possa ter uma vida mais regrada, uma rotina fixa, mas eu, do contrário, sim, eu não gosto muito dessa questão da rotina, para mim é maçante. E então nesse período que tu iniciou, né, a abertura então do escritório lá, quais foram assim que tu viu assim de maior dificuldade, talvez, para iniciar e começar o negócio, no caso, né? Isso o que eu sinto de dificuldade, provavelmente é uma coisa da advocacia, mas eu acho que muita gente que está assistindo vai se identificar com essa questão, que é a questão de não ter o giro, não ter o capital de giro mesmo, porque até se alguém está pensando em abrir escritório de advocacia, senta, faz o planejamento e analisa. E saiba assim, tenha certeza que tu vai precisar 4, 5 anos para começar a ter uma estabilidade na atividade, que é bem complicado, o retorno não é imediato, é demorado. Então,
A primeira coisa que eu fiz foi essa análise, olha, eu preciso... E claro, isso é um trabalho assim, que já vem de tempos, porque ninguém junta uma reserva em meio ano, isso é impossível, né? Então é um trabalho que vem de tempo, já no começo da vida aprendi isso, também é uma coisa que a gente não aprende... Às vezes a gente aprende até na vida, mas geralmente a gente aprende essas questões de poupar e ter uma reserva financeira, isso a gente aprende de casa. E também graças a isso eu consegui iniciar a atividade, porque eu tinha toda uma segurança que me deixou tranquilo por um tempo, né? Então esse planejamento é muito importante e quem está pensando em abrir um negócio é essencial que faça, que sente, que calcule. Eu tenho assim uma visão muito otimista de algumas coisas e muito pessimista de outras. Então quando eu comecei, eu fui fazer cálculo, montei 3 cenários. No cenário tal, que é o otimista, eu estaria ganhando tanto em tanto tempo. No cenário pessimista, eu estaria não ganhando nada em tanto tempo. E assim eu fui e aí eu pensei, não, eu preciso de tanto, e é isso. Sim, e independente também do negócio, né? Enfim, o planejamento ele é essencial, e que nem tu muito bem comentou, né, Marco? Cenários, fez 3, é bom, porque tu vai trabalhar com aquela tua linha de, né, que é o motivacional, otimista lá em cima, não, porque vai atingir o nível bom, tá, e se, né, e se não for, tu vai ter, querendo ou não, também estar preparado também para um cenário, digamos, né, pior no caso, né, então é muito bem essa questão né, que tu comentou então do planejamento, né, 3 cenários, né, isso aí é bem... Isso, o pessimismo é ruim, né? O pessimismo não te deixa sair do lugar, né? Te deixa preso. Mas o otimismo, que a gente chama de oba-oba, popularmente, também é complicado, porque às vezes ele pode te colocar em situações que daqui a pouco a pessoa está se vendo numa situação de sacar o cheque especial no banco para cobrir despesa, e aí o caminho é um só. Pode se recuperar, pode dar volta, pode, mas é pouco provável. Então, empreendedores que estão abrindo negócio, ninguém quer travar o negócio de vocês. Sigam adiante na iniciativa de vocês, mas prudência. Prudência é a primeira coisa. Assim, tenham garantias de que se dá certo, ok, mas se não dá certo, vocês vão ter alternativa. Isso é bem importante. Voltando em questão, até falando também, né, do teu ramo de atividade, então provavelmente os colegas também, é questão de previsibilidade, né, da advocacia, eu acho, porque querendo ou não, todo mundo sabe, enfim, um processo demora anos, depende de ação também, só para, eu acho, tu ir no fórum, fazer um trabalho, uma coisa, já tem esse período, depois para tu receber, então, querendo ou não, ele tem um certo período e oscila muito, né? Sim. Tem essa questão de que é demorado, é burocrático, e tem a questão da oscilação também. Não adianta ganhar um processo que vai te render 10, 20, 30, 40, 50 mil de honorários num mês e achar que acabou. A partir de agora a minha advocacia vai ser só sucesso, eu vou ganhar 50 mil todo mês. Não é assim. Tu pode ganhar 50 mil hoje, nós estamos em novembro de 2020, pode ganhar 50 mil em novembro de 2020 e só ganhar 50 mil de novo em novembro de 2022. E aí nesse meio tempo, eu sempre digo assim, o processo ele é de ano em ano e a conta é de mês em mês. Então não adianta tu ganhar um bom valor e achar que não, agora está resolvido, agora está tudo certo, que não tá, aguarda. Agora eu vou trocar de carro, agora eu vou viajar. Não é assim que funciona, porque o dia de amanhã é bem incerto mesmo. E também tem uma coisa que, isso é particular da advocacia, mas eu sei que nos outros negócios, quem é mais comercial, assim, que tem entrada de dinheiro todo dia, que vende todo dia, é diferente. Mas pra gente não é dessa forma, sabe? A gente não consegue, por exemplo, prestar um serviço por dia que te renda um
valor. Às vezes demora, às vezes tu ganha por semana, às vezes tu ganha por mês, às vezes tu ganha a cada 2 meses, então não tem essa data. E não adianta querer começar o dia. Eu sei que tem negócios que fazem assim, tem gente que começa o dia com R$500 de conta para pagar e durante o dia vai atrás e consegue. Um advogado que tenta fazer isso é bem provável que ele chegue no final do dia e esteja lá no banco sacando dinheiro para pagar a conta, porque é difícil conseguir. Sim, é bem difícil mesmo. E antes também comentou, e já vou pegar também o encaixe do advogado, então, tributarista, isso? Que é a tua área, então, mais, digamos, mais um pouco específica, né? Isso, que é referente, então, à questão dos impostos, tributos, essas taxas aí, referente a taxas federais, municipais, essa questão. Isso aí. Eu comecei, na verdade, em Cruzeiro do Sul, porque os colegas que estão assistindo que são de cidade pequena vão se identificar. Em cidade pequena a gente não tem muito o que escolher, sabe? Eu atualmente estou fazendo pós-graduação e estou focando mais na área tributária e na área contratual, que eu já tinha uma experiência no jurídico da Univartes com contratos, então estou ficando mais com direito tributário, com contratos. Mas eu iniciei em Cruzeiro do Sul meio que generalista, assim. Eu tinha algumas áreas que eu não queria atuar e que eu não atuo até hoje, que é a área do direito de família, o que é consensual, assim, até atuo, mas quando tem algum conflito que a gente chama de litigioso, né, eu não me envolvo, prefiro não atuar, e na área criminal também eu não atuo. Então, fico mais nessa questão da área tributária e tento me especializar o máximo possível. Se chegar ao ponto assim de que eu consiga fazer só direito tributário, vou fazer só direito tributário. Mas a gente sabe que em cidades menores precisa também atender outras áreas. E aí nessas outras áreas também não precisa fazer tudo sozinho, né? Eu tenho hoje, eu não sei o número exato, mas eu tenho alguns parceiros na área previdenciária, na própria área trabalhista, na área do direito de família, na área criminal. A gente tem colegas assim que a gente trabalha junto, até porque acho que ninguém tá podendo perder cliente, né, do jeito que está o cenário. Então o que eu não consigo atender pessoalmente, eu consigo atender por meio de parceiros. Tenho um conhecimento geral, assim, em quase todas as áreas, mas aquele conhecimento aprofundado, aquele conhecimento técnico que tu precisa para entrar com uma ação, para saber qual artigo de qual lei, essa questão tão detalhada eu não tenho nas outras áreas, então eu acabo passando para alguns colegas que com certeza trabalham melhor do que eu naquela área específica. Que vale aqui a questão da área especializada, você fala muito, né, até, claro, falar na medicina, né, que é mais fácil, hoje é o médico, né, o médico ele vai fazer uma especialização em ortopedista, né, para ser um médico, então, que vai, né, atuar, e já tem o médico ortopedista especializado em mãos, que daí ele só vai atender mãos, e tem um outro ortopedista que especializado em pés, então que é o nicho, né, do nicho. Então em várias, né, profissões que você vai pegar e analisar também tem essa questão da especialização, e claro, ele comentou na linha do direito, na advocacia, enfim, vai saber falar um pouco melhor, tem um amplo leque também, né, dessa questão, né. Isso, exato. E por exemplo, o direito tributário também, a gente tem a figura dos impostos estaduais, que é o ICMS, o ITCD, que são recolhidos para o governo estadual, tem o PIS, COFINS, o Simples Nacional, que são recolhidos para o governo federal, e tem os impostos municipais, que é o ISS, que eu pago, que o Michael paga quando vende um imóvel. Então, assim, dentro do próprio direito tributário tem os advogados que se especializaram também em ICMS, os advogados que se especializaram em isenções, em imunidades. Por exemplo, a gente tem muita figura da isenção para pessoas deficientes quando compram um carro, a isenção de ICMS, de IPI.
Então tem os advogados que não são focados por imposto, mas são focados por isenção. Então, quando a pessoa tem algum problema, eu não consegui isenção, não, esse advogado é especialista em isenção, ele pode te ajudar. Vai te auxiliar melhor. Isso, que aí tem a área ampla. Como tu bem fala, Marco, o direito é uma área bem ampla e tu consegue, dentro de uma área que a gente tem as grandes áreas, o direito do trabalho, o direito civil. Por exemplo, o direito civil, que fica mais fácil de citar. O direito civil tem a área imobiliária, a área de família, a área de contrato, são muitas coisas, então tu consegue filtrar. Consegue filtrar, né? Tem. Bom, o papo aqui tá legal com o Maicon, tá trazendo aí umas informações. Vamos para um rápido intervalo, tá? E depois eu volto aqui com o Maicon para a gente falar então um pouquinho sobre. Olhando para a câmera, não estou acostumado. Olha para essa, para a gente falar um pouquinho então sobre o processo eletrônico, tá? E será que vai ser uma transformação aí na advocacia aí? Dê sua curtida, compartilha aí com seus amigos aí. Já voltamos. Bom, voltamos então. Estou aqui com o Maicon, ele que é advogado, aí tem escritório então em Cruzeiro e atua também aqui em Lajeado. Tá? Mas primeiro eu quero falar com você, empreendedor, empreendedora, empresários, seja nosso parceiro, entre em contato com a Voba Publicidade, fale com o Vanderlei aí e seja o nosso parceiro. Bom, Maicon, queria ver contigo, até um assunto que eu comentei antes, referente à questão então de processos eletrônicos, né? Até em virtude aí, perante a pandemia, né? Esse período aí de todo mundo, período mundial, né? Estamos vivendo esse aspecto aí teve mudança ou aceleração, né? Nessa questão aí do processo eletrônico. Isso provavelmente acho que deu um impulso para atualizar essa questão do processo eletrônico, até tu dar uma pinceladinha, de repente explicar até um pouquinho, né, para o pessoal que está nos acompanhando também, referente a essa questão. Sim, a questão do... Eu sempre associo, como tu bem falaste do empreendedor, do empresário, eu sempre associo assim, a questão do empreendedorismo é um pouco diferente do empresário, né? O empreendedorismo é a questão da inovação, de fazer o que ninguém tinha feito, né? Então eu sempre procuro em toda a manifestação que eu faço pública, seja no Facebook, LinkedIn, eu procuro deixar isso bem claro. Olha, não é porque tu é dono de uma empresa que tu é empreendedor, né? Então tem toda uma questão de não inovação. Que não possa ser Exato, porque tem muito. Exato, né? Exato. Mas dentro dessa ideia, eu acho que o processo eletrônico é o empreendedorismo da advocacia, né? É a grande inovação do nosso setor. É uma coisa que não é nova, já vinha de tempos atrás, eu já ouvia isso lá em 2014, 2015, enquanto ainda era estudante, e naquela época eu pensava, processo eletrônico, isso aí vai acabar com a nossa atuação, porque aí os escritórios grandes vão começar a buscar cliente em todas as cidades do Brasil e o pequeno vai acabar. O pequeno não vai ter condições de competir com isso. Só que naquele momento, como eu disse, eu sou um otimista ou pessimista. Naquele momento eu estava sendo bem pessimista e eu não pensei que, do mesmo jeito que os grandes escritórios podiam vir aqui em Lajeado buscar meus clientes, eu podia ir para Porto Alegre buscar os clientes deles. Por que não? O processo eletrônico permite isso, consegue atuar de qualquer lugar, de qualquer cidade, eu posso estar na praia e eu consigo atuar. Claro, quando não tem audiência, né? As audiências ainda estão sendo presenciais. A pandemia acelerou bastante essa migração do processo físico para o eletrônico. Eu sou totalmente a favor, tem advogados que não são tanto, mas o pessoal novo aí que está entrando, a maioria é totalmente favorável, pela celeridade, pela rapidez, porque só para dar um exemplo assim, de comparação do processo físico com o eletrônico na Justiça Estadual
Hoje em dia, o juiz, a gente entra com o processo, tudo, o juiz dá um despacho ali no primeiro processo, pedindo para tu juntar mais algum documento ou alguma coisa. Aquele despacho já sai na hora, demora 10 dias para tu ser notificado e depois desses 10 dias tu tem 15 dias para juntar a documentação. Então, são 15 dias úteis, então acaba virando aí uns 30 dias que tu tem de prazo. Só que muita gente que está vendo ainda pode pensar, tá, mas é demorado, é burocrático. Sim, é demorado e por isso que os processos também demoram. Só que a gente tem que entender que antes, nesse tempo que já saiu a notificação, que já passou o prazo, no processo físico a gente ainda estaria sendo notificado. A gente estava num tempo assim de 2, 3 meses para sair notificação. Então, 2, 3 meses para sair notificação, mais 15 dias de prazo, a gente tinha aí 90 dias para juntar um documento, por vezes. Então, o processo eletrônico acelerou muito. E na questão da pandemia, a gente tem uma dificuldade ainda que eu não sei se tem como ser superada, mas enfim, isso aí cabe à advocacia, cabe à OAB, cabe aos tribunais pensarem. A questão das audiências. Eu tive audiência na Justiça do Trabalho, eu tive audiência de conciliação via videoconferência, que deu certo, a gente conseguiu fazer um acordo, mas era uma audiência exclusivamente para acordo, então não tinha depoimento de testemunhas, não tinha nada. E o principal desafio das audiências onde tem depoimento de testemunhas, que é a audiência de instrução, é que essas testemunhas estejam sozinhas, que não tenha ninguém no fundo dizendo o que ela tem que dizer, sabe? Sim. Então o grande problema e a grande dificuldade dessa virtualização total é isso, sabe? Sim. Lá na frente do juiz a testemunha vai estar sozinha. Vai estar sozinha. Não tem como ela ter um ponto eletrônico ou alguma coisa assim. Com certeza. Mas na videoconferência a gente não sabe. Não tem como ter essa certeza. A pessoa pode virar a câmera para ver se não tem ninguém na sala. Mas e aí a pessoa virou a câmera, daqui a pouco alguém vai lá, tá atrás de uma porta, ou alguma coisa assim, ou tá atrás da câmera. Tá atrás da câmera, o nosso câmera que tá atrás lá, vive fazendo sinal para mim, eu nem 30 para ele, eu não olho, né? Isso, mas... alguma coisa nesse sentido, isso, mas sim. Poderia ser alguém que tava com cartaz ali, fazendo, dizendo, diz isso, fala isso, sabe? Então esse é um dos grandes desafios. Hoje a gente tem, por exemplo, a Justiça Federal, eu não tenho certeza, talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas a Justiça Federal, se eu não me engano, é 100% eletrônica. Não tem mais aquele processo físico de pastinha que a gente conheceu antigamente. Pasta grande. Isso, não tem mais. Na Justiça Federal não tem mais e na Justiça do Trabalho também não. Os antigos processos físicos foram digitalizados, então no sistema eletrônico já. E os novos, todos a gente entra eletrônico. E a Justiça Estadual começou a instituir o processo eletrônico em junho do ano passado. Aqui em Lajeado foi julho, eu não tenho bem certeza, mas enfim, está fazendo um ano e pouco agora. E nas outras comarcas já é mais Porto Alegre, que começou, foi mais cedo. E agora eles estão digitalizando os processos físicos. Então vai um tempo, é um trabalho demorado, porque a gente tem muito processo também, isso é verdade. Mas a tendência é que a partir de agora se acelere e a pandemia com certeza acelerou esse fenômeno aí da digitalização dos processos antigos, a transformação em eletrônico. E não que o eletrônico seja mil maravilhas, né? Porque a gente sabe, né? Na semana passada nós tivemos aí um ataque hacker ao sistema do Tribunal de Justiça, que pegou só a tela inicial, não chegou a afetar processos, não afetou nada, mas tem os seus poréns, mas ainda assim pesando prós e contras, na minha opinião, é muito mais vantagem no processo eletrônico. Então, até na questão prática, então, que as coisas comentou, então, que dá, resumindo, uma questão de diferença de prazo entre, digamos, não eletrônico, como era antes, para hoje o eletrônico dá uma diferença entre, tipo, 60 a 90 dias, isso? Sim, tranquilamente. Então, hoje é muito mais célere, muito mais rápido, e acho que todo mundo tem a ganhar com isso, sabe? A gente precisa de uma justiça forte, de uma justiça rápida, porque de nada adianta
tu ter um direito lesado agora em 2020, tu conseguir tua reparação em 2025. Isso aí já não é mais justiça, pelo menos na minha visão, já não é mais justiça, né? Então, quanto mais rápido a gente puder caminhar nesse sentido, eu acho melhor. E aí tem aquela questão da pandemia também do home office, né? Sim. Que até eu tenho colegas que hoje ainda estão em home office. Eu fechei o escritório por uma semana lá em Cruzeiro e fiquei trabalhando de casa. E assim como os juízes também puderam, os juízes, servidores ficaram trabalhando de casa em virtude do processo eletrônico, né? Então isso também propicia que o advogado trabalhe de onde ele estiver. Ele não precisa ter um escritório físico, ele pode trabalhar de casa, pode trabalhar de qualquer lugar. Então acho que na linha empreendedora essa é uma das grandes inovações e uma das grandes transformações da advocacia. E torcemos para que se mantenha firme e que não se volte atrás, que nem agora até comentário político, as eleições agora foram no domingo. Tem muita gente comentando a volta do voto em papel, né? Que eu sinceramente acho um retrocesso, né? É como se a gente agora instituísse o processo eletrônico e daqui a 1, 2 anos, o eletrônico não está dando certo, tem muita falha, vamos voltar para o físico. Não é assim, vamos corrigir a falha, né? Isso aí, com certeza. Acho que é melhor. E até assim, comentou em pandemia, falando também em pandemia, e já voltando então à questão também de empreender e parceria. Tu começou então a tua parceria, né, com outros profissionais também da área. Agora, nesse ano aí, em meados à pandemia, numa questão também já vendo essa questão de uma certa dificuldade, talvez atuando sozinho, ou a questão de abrir uma questão da especialização, que nem tu comentou, não, eu sou advogado, né, atuo em tal área, mas eu tenho X clientes que eu prefiro atender esses clientes, né, atendo eles, mas com parceria com alguém especializado, talvez para dar uma atuação melhor, alguma coisa nesse sentido. A gente pensou essa atuação em conjunto dessa maneira mesmo. A ideia foi pensar em ter pessoas especializadas em quase todas as áreas, porque é difícil atender todas as áreas, porque aí a gente teria que ter 8, 9 advogados, e isso demanda espaço físico, demanda toda uma estrutura que já custa muito mais. Mas a nossa ideia é ter, pelo menos em algumas áreas estratégicas, assim, alguém com um grande conhecimento aprofundado, sabe? Então a nossa parceria com os colegas Lucas e João foi pensando em atender focado, assim, né? Um faz, até posso citar aqui, o João faz trabalhista, o Lucas faz a questão imobiliária, a questão de cobranças, área criminal, alguém abraça, sabe? Então eu faço área tributária, a questão de contratos, então a gente vai dividindo as especialidades de cada um. E é importante para o crescimento também, aquela questão de ter alguém com quem trocar ideia, ter alguém com quem tirar dúvida que precisa. Sozinho a gente consegue também, não vou dizer que assim, um advogado precisa trabalhar com alguém. Se decidir, não, eu quero trabalhar só nessa área, eu vou buscar clientes só dessa área, eu só faço isso, e cada um tem o seu modelo de sucesso, né? O seu modelo do que é certo, então não tem como eu dizer, esse modelo não é viável, aquele modelo não é viável. Não, depende de cada um. Depende, não existe certo e errado, né? Existe o ideal para você, né, no caso, né? Para a pessoa, né? E falando também em questão que a gente comentou, né, do advogado, da tua área, então, tributarista, qual é a importância, então, né, até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que até eu falei, planeja, né, planeja mais ou menos a questão dos, enfim, tributos, né, para a empresa, né, alguma coisa, que é a questão de impostos, né, que nem eu tinha comentado, então até se quiser ver com o pessoal, a importância muito, porque muitas vezes não, enfim, empresário, então o pessoal aí que está, os empreendedores que quando de repente vão estar iniciando aí o negócio, tem pouco conhecimento dessa questão tributária,
E há muitas questões que podem oscilar, né? Que a pessoa poderá pagar menos imposto, isso. Na verdade, assim, o advogado tributário, ele não faz planejamento, né? Quem faz o planejamento tributário é o contador. O advogado auxilia, se tem alguma dúvida na interpretação de uma lei, porque os impostos, o tributo é a espécie, né? O gênero é as taxas, as contribuições de melhoria e os impostos, né? Então, se tem alguma dúvida no pagamento de alguma taxa, de alguma contribuição, de algum imposto, o advogado pode ajudar na interpretação, mas ele não faz o planejamento em si. O planejamento é coisa de contador. Mas até aproveitando, para quem está pensando aí em abrir uma empresa, saiba que vai ter um sócio, que é o governo, que todo mês vai... Vamos pensar aí na empresa menor, que é tributada pelo Simples Nacional, vai pagar no mínimo 4,5% do seu faturamento bruto para o governo. E foi uma postagem que eu fiz ontem de manhã, se não me engano, no meu LinkedIn, que eu disse que não adianta dizer que não tem para pagar, porque se tu vendeu, tu faturou, tu tem que pagar aquele percentual. Se tu praticou o fato gerador, que a gente chama, né, que é a operação que gera o imposto, a venda de uma mercadoria, ou enfim. Então, se fez aquilo, é devido e dá um jeito de pagar. A fazenda pública, que a gente chama, né, ela não espera, ela cobra, ela vai atrás. E o empresário que estiver pensando precisa estar ciente desse custo. E claro que a gente tem formas de driblar, por exemplo, não vou usar driblar, porque driblar é uma palavra, vou mudar a palavra, vou usar reduzir, né? A gente tem formas de reduzir, por exemplo, o advogado é um caso, o advogado pode pagar imposto de renda pela pessoa física, que aí ele paga de 7,5% a 27,5%, dependendo do faturamento, ou ele pode abrir uma empresa e optar pelo Simples Nacional e pagar 4,5% sobre o faturamento. Mas aí, claro, INSS... Sim, tem outras questões. Isso, todas essas coisas a mais, mas são opções, né? A gente precisa... Isso, como eu disse, o contador faz, ele analisa os cenários. A perspectiva da empresa é faturar tanto. Não, então é do simples. Vai faturar tanto e tem tanto de despesa. Não, então pode ser do lucro real, pode ser do lucro presumido, enfim. Isso é toda uma análise que o contador faz, e aí o advogado fica mais na questão da legalidade, se realmente pode cobrar aquele imposto, se cumpre os requisitos da lei para poder cobrar. E, como eu disse, também defesas de autuação. Às vezes a pessoa tem dúvida se está pagando certo e acaba pagando errado. Às vezes não é nem má fé, às vezes não é querer sonegar, às vezes é por uma falta, por uma interpretação diferente, ou por não entender mesmo. O advogado está ali para apresentar a defesa e para ajudar nessas questões. Para auxiliar, sim, que é muito, muito bacana mesmo. E já voltando nessa, né, na parte da advocacia, no salário, enfim, como empreendedor, tu teve um mentor, alguém que te espelhou, alguém que, né, enfim? Eu, assim, pessoalmente, não. Eu tive grandes referências e assim, e eu idolatro muito advogados que atuam na área criminal, advogados que fazem defesa em júri, por exemplo. É uma coisa que eu, assim, um sonho que eu tenho na advocacia, que eu vou realizar, tenho certeza, é fazer um júri. Mas o júri, para quem não sabe, o júri defende... O júri é para apurar a culpa de pessoas que são processadas por homicídio. Sim. Ou por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção. Então, lidando com o júri, tu está lidando com a tentativa de um assassinato ou com um assassinato. Mas o júri é uma coisa totalmente à parte da advocacia, e eu tenho esse sonho de fazer um júri. Mas claro que eu vou escolher o caso, já estou dizendo, não vai ser nada muito aleatório assim, né? Mas eu acho que tem muitos advogados assim, criminalistas, que me inspiram, porque
Eu não sou menos advogado que eles. Eu, na defesa dos meus clientes, eu sou combativo, sei, assim como eu sei ser calmo, como eu sei falar, eu sei levantar a voz também, eu sei defender quando precisa, mas eu acho que o símbolo assim da combatividade são os advogados criminalistas, porque o júri é muito teatral, não é teatral a palavra, mas é mais ou menos assim, sabe? Tu precisa incorporar um personagem no júri, sabe? Tu precisa acreditar e tu precisa fazer outras pessoas acreditarem e tu precisa botar muita ênfase naquilo. Então eu acho que é uma coisa assim, na minha visão, é a realização máxima de qualquer advogado. Apesar de eu não atuar na área criminal, mas tenho essa ideia assim. Essa ideia de fazer, show de bola. Bom, vamos para mais um intervalinho, tá? Para tomar uma aguinha aí e já voltamos então com umas dicas aí, vamos também trocar uma ideia. Dê sua curtida, compartilhe com seus amigos, tá? Deixe aí nos comentários aí o que tá achando aí da live também, se tiver alguma dúvida também referente à questão aí do que o Maico também comentou, enfim, de impostos aí, deixa nos comentários aí que daí a gente também responde em seguida. Voltamos já então. Bom, quem está chegando agora, então, estou conversando aqui com o Maico, ele que é advogado também, xará, né? Ele que atua, então, como advogado na cidade de Cruzeiro do Sul, tem escritório, e também atua aqui na cidade de Lajeado. Mas antes, quero agradecer, então, novamente aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores aqui do projeto, né? do portal Vale Taquari LS, que é o Vanderlei Volbeto, então da Volba Publicidades, a Volver Transformando Mundos, Imitur Viagens e Turismo, Lici Estética e Beleza, Valdecir Moura, a VF Produções, Escritório de Advocacia Volkman. Tá? Maico, então quero falar contigo também, a gente trocar uma ideia referente então à questão de experiência, tá? O que tu, enfim, na tua área, então acho que também, enfim, indiferente da área, é uma questão da experiência, ela conta muito para a questão do empreendedorismo, né? Tem, no caso, para daí até os empreendedores que atuam, né? Que na grande, os cases, o pessoal que tem, atua em certa área, depois eles começam, então, atuando sozinhos, então, né? Então, particularmente, eu não tive muita experiência na área jurídica, eu não fiz estágio, que é o que a maioria faz, então eu saí meio que sem conhecer, meio sem saber como protocolar uma petição no fórum, sabe? Eu fui aprendendo depois e foi dando certo, assim, naquela história de que quem tem boca vai a Roma, né? Então a gente pergunta, a gente questiona. A questão da experiência, acho que vale sempre aquela frase que eu tenho muito como lema, que quando tu pergunta, tu vai parecer idiota uma vez só, né? Sim. Então, eu prefiro perguntar do que fazer errado, do que trabalhar à toa, sabe? Então é melhor tu perguntar do que fazer alguma coisa que possa te causar um prejuízo enorme lá na frente, porque no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma responsabilidade, os processos que estão sob os nossos cuidados, a gente tem responsabilidade sobre eles e a gente responde perante o cliente por tudo que acontecer. Então, é um peso, claro, a gente não tem que agir de acordo com a lei, de acordo com o que exige o conhecimento jurídico, mas também ciente de que ninguém nasceu sabendo, né? A gente em algum momento vai errar, isso é normal, quem está assistindo até se está pensando, eu não vou começar porque eu vou errar, tu vai errar, isso é fato, tu vai errar como tocando o teu próprio negócio, sendo autônomo, sendo dono de ti mesmo, digamos assim,
ou sendo funcionário de alguém, tu vai errar. Só não, aquela outra máxima assim de só não erra quem não faz é muito verdadeira também, né? Sim. Né? Se tu não faz nada, tu não erra, só vai errar se tu fizer. Então, mas acho que a experiência é importante para isso, para conseguir dar essa dinâmica e essa compreensão para a pessoa, porque eu acho que todo mundo que começa, principalmente os jovens que entram no mercado de trabalho, eles vão naquela de que, eu não posso errar. Não, tu pode errar, tu vai errar. Então, tu só tem que ser responsável pelo que tu faz. Na minha visão. Errou, ok, errou, é do jogo, mas assume que errou e da próxima vez não, eu vou me esforçar mais, eu vou perguntar antes, eu vou buscar saber. Agora, tu repetir no erro, daí também não é experiência, né? Aí tu acaba não... de erros. Isso, aí acaba não valendo de nada tudo isso que tu fez e tudo que tu passou, né? Na minha visão, a experiência é isso, né? É o aprender fazendo. E para terminar as frases clichês, né? Eles sempre dizem que empreender é se atirar de um penhasco e construir um avião na queda, né? Então, essa construção ela vai ter erros. Às vezes o avião só vai decolar quando ele estiver lá embaixo quase batendo já, né? Então, o que eu procuro muito assim é observar o que as pessoas já fizeram. Se eu sei, por exemplo, que estou pensando em abrir um escritório, em aumentar, em abrir uma filial no lugar tal. Mas eu já sei que já teve um escritório lá e que aquele escritório não deu certo, eu não vou tentar, porque eu sei que a outra pessoa não conseguiu, eu não sou um gênio, não tenho nada de diferente daquela pessoa, né? Então, acho que a experiência, o aprendizado te torna uma pessoa mais inteligente, mais observadora, e acho que é assim que tem que ser, mas ao mesmo tempo que tem essa questão, ela também pode te limitar. Não pode dizer, eu não tenho experiência, eu não sei, nunca vai dar certo, eu não vou fazer nada. Não, sai da tua, levanta a expressão que... Isso, a expressão que ficou famosa aí, é o jeito, sabe? Vai atrás, corre atrás, busca, que mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas sim, vai dar certo. Vai depender de cada um, né? Então, cada um vai ter algum período curto, outros um período mais longo. Eu também falo, só complementando também, o meu óbvio não é o teu óbvio. Isso também me lembra muito, que nem eu te comentei que eu atuava, então, setuando, gerenciando, então, locações, né? E aprendi muito, né? Muitas coisas. Logo no início, muitas coisas voltaram, então mais uma parte meio de lei, enfim, né? Aquela de inquilinato, então, que é a lei, então, da parte das locações. E muitas coisas lá que tinha, era totalmente desconhecido, né? Ele falou, então, e às vezes eu tinha uma coisa, eu até comentava com o outro, cara, eu não sabia, mas até tem pode até ter penalizado, sabe, né? O tal do espólio, né? Tá, essa palavra. Então, a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha ouvido falar. Porque eu fui na prefeitura, então, pegar um dado do imóvel lá e o cara anotou espólio de tal. E eu peguei aquele nomezinho e falei assim, falei pro meu colega, olha só, interessante, cara. O cara nunca tinha ouvido esse nome aqui, olha só que legal, cara. Espólio. Né? E daí ela olhou pra mim, se matou de rir, deu risada. Eu também achei engraçado o nome do cara. E daí ela falou, não, mas isso não é nome, né? Tipo, enfim, né? Ela me explicou daí, né? É que nem, cara, o óbvio dela não era o meu, não tinha conhecimento daquela palavra, né? do tal de espólio, né? Enfim, daí depois eu aprendi o que era o espólio, né? Só dando um momento engraçado. Mas assim, tem algumas expressões um pouco mais... Até pra gente, assim, se for perguntar para um estudante aí, e até não tenho dúvida, assim, para advogados que já trabalham um tempo para definir espólio, define espólio, assim,
pelo termo legal mesmo que está escrito na lei, a gente não sabe, porque o espólio, na verdade, é uma figura jurídica meio atípica, né? O espólio é aquela coisa que não existe, né? É o conjunto de bens do fulano de tal, o que ele deixou quando faleceu, mas não é uma coisa bem definida, assim, então é um erro, mas não é um erro grave, assim. E claro, né, para mim também, o maior aprendizado é errando, né? Tu aprende mais errando. Isso, enfim, ao decorrer da vida, tu vai fazer alguma coisa, cara, deu errado, cara, te juro que dificilmente tu vai fazer daquela maneira, porque tu vai te lembrar, errou e tu teve um baita aprendizado. Nossa, né? Diferente, claro, dependendo do tamanho do erro, né? Não, mas acho que sim, penso assim também, acho que errou uma vez, não vai errar a segunda, né? Pode acontecer, mas não aquele mesmo erro, né? É o que a gente sempre espera, pelo menos. E quanto ao tamanho do erro, acho que quanto maior vai ser o aprendizado. Sem dúvida. Bom, Michael, e também perante, agora falando, perante ao período, então, até que estamos passando aí de mudanças, aí, principalmente aí agora no mundo online, né? Tá tudo online aí. Como é que você, né? Você, Michael, enfim, até tirando um pouco a profissão, então, né? De advogado também, enfim, pode mencionar também, né? Como você enxerga, né, a perspectiva, então, daqui para frente, né, nessa questão online, porque hoje se fala muito, muitas coisas, chegou online agora, vai terminar, vai mudar tudo, né? O home office veio, vai ficar e deu, mas agora já está tendo umas caídas, enfim, o pessoal na verdade está modelando algumas coisas, né? O que tu na tua perspectiva, referente a essa questão? Bom, eu vou começar citando o meu caso pessoal, então, talvez a maioria do pessoal não saiba, mas Cruzeiro do Sul é uma cidade que tem 12.500 habitantes, que é uma cidade que tem uma demanda baixa, e eu botei na minha cabeça assim que eu queria apostar em Cruzeiro, mas que eu não poderia depender só de Cruzeiro. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz é apostar no mundo online, com um site. Se procurar agora na internet, vou para a advocacia, vai encontrar meu site. E eu apostei nisso porque, assim, não é uma forma de buscar clientes, de atrair pessoas diretamente num curto prazo, mas é uma tendência de longo prazo, na minha visão. Por exemplo, para mim, talvez, eu não sei, acho que não tem como errar essa previsão e seria até utopia dizer que eu erraria essa previsão, mas eu acho que o digital veio para ficar e vai acelerar cada vez mais. Por exemplo, a questão do trabalho home office. A gente tem acompanhado aí em redes sociais muitas empresas que estão deixando os funcionários trabalhar de casa. Por quê? Porque reduz custo não só do funcionário, mas também da empresa. É um computador a menos que ela precisa manter lá no escritório. Talvez um vale-refeição a menos que ela vai ter que pagar, talvez um vale-transporte a menos que ela vai ter que pagar. Então, isso que eu estou falando como pessoa, tá? Não como advogado, porque eu não posso orientar as pessoas a sonegar direitos trabalhistas, né? Mas, enfim. Então, talvez essa questão assim, do custo vá pesar e acho que muito acima do custo o bem-estar das pessoas. Como eu falei, eu trabalhei durante 4, quase 5 anos na Univartes, e uma das coisas que pesou na minha decisão de sair foi justamente o trânsito. O trânsito de Lajeado no horário de pico, a gente sabe que, apesar de que não chega nem perto das capitais, claro, a gente reclamar de trânsito é que para nossa realidade, isso, né? para quem daqui, né, eu atendi muitos clientes vindo fora, Porto Alegre, São Paulo, só não horário de pico do trânsito, tá, quanto tempo eu vou demorar daqui até o centro, Mário? Cara, vai demorar uns 10, 15 minutos. Tu quer? Só isso?
Sim, não, em Porto Alegre eu fico 45, uma hora. Pô, a realidade de um é Exato, do outro, né? Mas assim, eu não sou tão antigo assim, né? Mas eu sou do tempo que a gente vinha para Lajeado, estacionava em qualquer lugar, não tinha trânsito, não existiam 2 ou 3 sinaleiras e por aí vai, sabe? Era outra realidade. A gente teve um boom aí nos últimos anos, principalmente na questão do trânsito. E o número de veículos está aumentando e o número das ruas não. Então, acho que essa questão de não perder tempo no trânsito também é um fator que conta a favor do home office. Eu sei que, pensando na lógica do trabalho, a gente não tem como instituir um modelo 100% home office muitas vezes, porque tu precisa falar com pessoas, tu precisa dessa troca, como ser humano, tu precisa disso. Mas daqui a pouco pensar num modelo que a pessoa trabalha 3 dias de casa e 2 dias da semana vá para a empresa, ou 3 vá para a empresa, ou vice-versa, faça um home office ali alternado, eu acho que é totalmente possível e acho que a pandemia, se é que teve, eu não sei se é o jeito de falar, porque eu não sei se teve um lado bom, mas se teve foi esse, foi de mostrar que o home office é viável e que as empresas precisam, não sei se precisam, mas talvez seria interessante que se adaptassem a esse modelo futuramente. E a tecnologia, a meu ver, sem dúvida, é para ficar, não tem como mudar. Por exemplo, eu passo às vezes lá em Cruzeiro, aqui em Lajeado, eu passo e vejo as pessoas na frente da fila da lotérica. Daí já vem aquela pergunta, pô, mas por que vocês estão na fila da lotérica? Baixa o aplicativo no celular e paga, sabe? Por mais que eu não seja daquela geração assim que cresceu já conectada a smartphone, a computador, eu fui ter acesso e contato com o computador já na adolescência, aí, com 14, 15 anos, enfim, até porque as tecnologias vão se tornando mais acessíveis, né? E na época que eu era criança, adolescente, o celular já era uma grande evolução, né? E naquela época acho que ninguém imaginava os smartphones, mas mesmo assim a gente está numa grande transformação e acho que a gente precisa se adaptar a esse novo modelo e saber que é para ficar, sabe? E pegar o lado bom, que é o lado de tu poder fazer as coisas diretamente, sabe? Que nem eu disse, eu hoje em dia a internet consegue me colocar em contato com clientes de Santa Catarina, com clientes de São Paulo, com clientes de Minas. Isso é possível. Não tem como. Não tem como. Com processo eletrônico, às vezes a pessoa precisa, por exemplo, na área tributária, a pessoa precisa de uma defesa administrativa, que ela não tem o conhecimento técnico para fazer essa defesa, mas aí, ok, me contrata, eu faço a defesa, nós assinamos o nosso contrato de prestação de serviços digital, por um sistema digital, eu assino digital, a pessoa assina digital, fechado, faço a defesa, não precisa nem me dar procuração para assinar ela por ti, porque é tu mesmo que vai assinar, manda para a pessoa pela internet mesmo, olha, é isso, imprime e protocola lá na prefeitura ou na Receita Estadual, enfim. Então, acho que é um grande facilitador, tanto no trabalho autônomo, no trabalho de empresário, quanto no trabalho das próprias pessoas, assim, que prestam serviço para as empresas. Acho que é muito, muito importante, e a minha torcida e acho que vem para ficar, né? Que não tem mais como mudar esse cenário. Vamos voltar. Até uns assuntos que, enfim, de repente também já viu ou já ouviu, com a chegada da internet, todo mundo online, que alguns trabalhos, algumas profissões, algumas coisas irão extinguir, digamos, não vai ter mais. Mas justo, muito ao contrário, eu acho que não. Também, né, que nem tu comentou, as pessoas, na lotérica, tu vê lá, a fila tá cheia, atende, não é fácil. E eu também
hoje também, casualmente, né, hoje eu falo num contexto, né, passando também, tem esse pensamento, pô, por que as pessoas estão, né, na fila, enfim, hotel, se hoje é simples, por aplicativo, alguma coisa. Mas aí eu paro e penso, não, mas espera aí, eu, há um ano e pouco, eu estava lá, porque eu não usava, eu, enfim, não estava preparado, eu tinha um preconceito referente a isso, porque eu tinha que ter muita coisa voltada também ao papel, né, que é diferente. Então, muitas pessoas têm isso aí, então não vai ser do dia para a noite que também vai terminar, porque, enfim, muitos vídeos que eu posto, certa profissão com a internet, pum, vai extinguir. Acho que não, tu pode ficar tranquilo que não, porque não, é muitas pessoas, o que para um vai dar certo, né, o tal do online, fazer tudo, comprar pela internet, enfim, tem uns que compram tudo pela internet e outros não, os outros vão na loja. Então, querendo ou não, tanto o físico vai ter, eu acho que vai ter nicho, vai ter cliente para ambas as partes, né? Não, e seguindo nessa lógica, a gente vê muito, se for pesquisar aí na internet, falando da internet, se for pesquisar aí na internet, se for procurar, muitas pessoas falam que as crianças que nascem hoje, as pessoas que estão nascendo hoje, em 2020, elas, daqui a 20 anos, quando forem entrar no mercado de trabalho, elas vão trabalhar em profissões que não existem. Não existe hoje. Por exemplo, hoje em dia, vamos falar de um caso que é bastante comum. YouTuber. YouTuber é uma profissão? A gente não sabe. Não sabe. YouTuber é uma profissão? Ou, sei lá, a pessoa que tem página de humor no Facebook, página de humor no Instagram, é uma profissão? Eu acho que é uma profissão, porque a pessoa está tirando o sustento dela de lá, mas é reconhecida? Não, talvez não. Então, e muita gente não respeita também. Sai por aí falando que tu é youtuber. Sai lá já falando que tu é youtuber. Vão rir da tua cara. Tá pegaram no meu pé já e falaram, ou tu é corretor ou tu é youtuber agora? Pois é, e na verdade assim, a questão dos vídeos, principalmente na área imobiliária, que eu sei que eu tenho um pouco de conhecimento também, é uma questão que está bem alta e é uma questão de comodidade, porque às vezes a pessoa, eu não tenho tempo para ver aquele imóvel. Não, mas aqui tá o vídeo, já filmei todo o imóvel para ti. E qual é a diferença? Claro, talvez a noção de espaço, a percepção, mas é uma coisa que é uma facilidade que a internet nos trouxe. Então, por mais que existam esses questionamentos, a tecnologia, a modernidade veio para tirar profissões. Eu penso que não, eu vejo que veio para ajudar muitas profissões e, na verdade, a gente está passando por uma transformação, né? Porque hoje em dia ainda tem pessoas com aquele pensamento que acham que quem fica sentado o dia inteiro na frente do computador não trabalha. Não faz nada, sabe? E não é assim, aquela pessoa está ali, está sentada na frente do computador, mas ela está falando com o cliente, ela está fazendo uma petição, ela está editando um vídeo de um imóvel, ela está trabalhando, ela está produzindo da maneira dela. Então, o que acontece na minha visão é uma grande transformação. Né? Não é uma questão assim de a internet veio para criar uma leva aí de desempregados. Eu acho que não, eu acho que sempre vai precisar. E se a gente for pensar assim do básico, alguns trabalhos que ainda são braçais, a pessoa sempre vai precisar comer, a pessoa sempre vai precisar se vestir. A gente tem necessidades assim que ainda são braçais e que eu não vejo muita possibilidade da tecnologia substituir. Claro que a gente fica espantado, né? Porque eu, por exemplo, eu me considero jovem ainda e quando surgiu o smartphone eu pensei, agora não tem mais, né? Agora é o pico da inovação, agora não tem mais o que inventar. Um ano depois, nem um ano, me aparece o Smart TV, sabe? Ou a caixinha de som, aquela hoje de tarde a gente falou ainda lá no escritório, a caixinha de som, aquela JBL. Cara, é um troço até óbvio, mas é um óbvio que ninguém tinha feito, que está fazendo sucesso, que está conectando, que está fazendo as pessoas comprarem. Então, essa necessidade de se reinventar, acho que sempre vai existir, do mesmo jeito que o conservadorismo sempre vai existir. E algumas transformações são mais rápidas, para algumas pessoas são mais rápidas, para outras são mais demoradas, mas, na minha visão, o trabalho tanto
tanto de empresa como de pessoa, não vai diminuir, vai seguir essa lógica da demanda e tudo certo. Eu acho que a inovação veio para nos ajudar e não para nos prejudicar. Inovação, tudo. Muito bom bate-papo, Maico. Maico, obrigado. Tá? Obrigado por ter aceito o convite, meio aos 45 minutos do segundo tempo, né? Tá? Por disponibilizar então o teu horário também, né? Tá? Ter a folguinha aí e vir participar então do nosso programa aqui, tá? Do Vale Empreendedor, que é um projeto bem bacana aqui do portal Vale do Taquari LS. Tá? Obrigado, Maico. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Mais uma vez, como já parabenizei no início, mais uma vez parabenizar tanto a ti, Maico, como o apresentador desse programa, por estar dando a cara para essa iniciativa aí que é o Vale Empreendedor. Acho bem importante, acho que a gente precisa dar um destaque. Eu, particularmente, deve ter visto que eu falei bastante da minha cidade lá, porque aonde eu for, eu quero levar o nome da minha cidade, eu quero fazer as pessoas conhecerem, e não só Cruzeiro do Sul, eu quero que as pessoas conheçam e saibam que ela fica no Vale do Taquari, que o Vale do Taquari é uma região acolhedora, uma região de oportunidade. Eu acho que essas iniciativas são totalmente válidas, que a gente consegue atingir através da internet, que a gente tanto falou, a gente consegue atingir pessoas de outros locais do Rio Grande do Sul, de outros estados do Brasil, porventura até pessoas que estejam fora do Brasil, mas que sejam daqui, que conheçam a realidade. E é importante para saber que tem gente se mexendo e tem gente buscando e querendo o melhor para o Vale do Taquari. Show de bola. Obrigado, Maico. Você então que nos acompanhou, tá? Meu muito obrigado por estar nos acompanhando nessa noite. Tá? E lembrando então que terça-feira que vem, às 19h30, temos o programa A Música em Pauta, tá? Que é aqui sempre na página do Facebook do portal Vale do Taquari LS. Uma boa noite e lembre-se, valorize o negócio local. Até o próximo programa.